Muito bem, então, aí seja bem-vindo, Matheus. Matheus Montanari, nosso egresso aí de Tecnologias Digitais, pegou o último ano ainda que o curso se chamava Tecnologias Digitais, no ano seguinte a gente fez a reestruturação, então ele se passou a chamar Criação Digital, né? Então, cara, seja muito bem-vindo, um prazer poder estar conversando de novo contigo, depois de alguns anos aí que tu se formou, tive o privilégio de ser teu professor em algumas disciplinas, te acompanhar ali, né? E desses 7 anos para cá, né? Eu vi que aconteceu bastante coisa, né? Aconteceu bastante coisa. O Matheus fez mestrado, fez doutorado, né? Então, estou ansioso para poder ouvir também, poder trocar essa ideia contigo e a gente poder então inspirar ali os teus colegas, os teus que estão hoje, né? No mesmo lugar que tu esteve aí há alguns poucos anos atrás. Então, seja muito bem-vindo aí, Matheus. Obrigado pelo teu tempo e conta para nós aí como é que tu se apresenta hoje, né? O que tu está fazendo da vida, onde está trabalhando, quais são os planos, quais são as empreitadas que estão acontecendo nesse momento na tua vida aí. Que legal. Muito obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de voltar e falar sobre o curso, assim, porque realmente tem um lugar muito especial, assim, na minha trajetória de vida, né? E eu acho que me fez descobrir muitas coisas, assim, que deram seguimento aonde eu estou hoje, né? Campos de atuação que eu nem fazia ideia que existiam, né? Para começar. Bom, começando, vou responder a pergunta primeiro, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas eu sou Matheus, atualmente eu sou artista pesquisador, né, então eu trabalho na intersecção entre arte e ciência, nessa área também da arte e tecnologia, né, que é um dos campos assim, que a gente vê no curso, e atualmente eu trabalho em várias frentes, assim, eu trabalho principalmente por projeto, né, eu concluí no final do ano passado meu doutorado, então eu tive uma trajetória acadêmica aí de 6 anos, eu fiz mestrado e doutorado na USP, né, na Universidade de São Paulo, e durante esse percurso eu fui desenvolvendo tanto a minha prática artística, quanto a prática de pesquisa, me envolvendo em trabalhos de pesquisa. Hoje eu acabei de terminar uma fellowship, bolsa? uma bolsa, assim, de pesquisa da revista Leonardo, com uma parceria com a Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos. Uma bolsa, assim, de 9 meses, de projeto de pesquisa e criação. E, em paralelo a isso, também eu estou trabalhando num grupo que está fazendo a instrução do registro no IFAM, né, no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, da pesca com botos, que o registro como patrimônio imaterial, né, cultural do Brasil. E essa é uma das últimas práticas, assim, do mundo, né, que tem uma interação, uma cooperação entre humanos e animais silvestres no mundo. Então, eu faço parte do grupo que está acompanhando esse processo, fazendo o registro escrito, em documentário e também de proposições artísticas, para criar esse dossiê, esse material audiovisual que vai ser julgado por uma comissão do IFAM para avaliar se tem pertinência ou não para ser registrado como bem. E, além disso, eu participo do grupo Poéticas Digitais, lá da USP, da Universidade de São Paulo, né, que é um grupo de criação artística e de pesquisa, e a gente está trabalhando numa exposição agora bem grande, que vai acontecer no MAC, lá em São Paulo, mês que vem. Que legal, cara. Eu te acompanho pelo Instagram, né? E vejo tu participando de várias exposições, não só no Brasil, mundo afora também, Estados Unidos, né? Já vi várias coisas interessantes.
Vamos voltar, aliás, parabéns, né, por essa tua trajetória, a gente se enche de orgulho, né, quando vê os nossos egressos aqui, os nossos alunos voando, assim, né, a gente fica muito feliz, né. Mas vamos voltar um pouquinho lá para trás, né, tu foste aluno do CETEC, né, eu lembro que tu foi aluno do CETEC aqui, não fez o técnico de informática na época não, né? Fiz? Fez, mas então foi antes de eu... Porque tu não foi meu aluno no técnico de Não, informática. foi um pouquinho antes, eu acho, Acho que sim, né? Eu comecei em 2014 ou 15, eu acho, no técnico. Acho que tu já tinha finalizado. Sim, tu já tinha finalizado. 14 eu entrei no 14 curso. tu já tava. Então, o ano que tu terminou, eu comecei a dar aula no CETEC no ano seguinte, né? Mas enfim, então tu é nosso aluno do CETEC, depois tu já entrou direto em tecnologias digitais na época, né? Ou tu veio de algum outro curso? Não, eu entrei primeiro em ciência da computação, é, mas foi assim, eu fiz o vestibular para ciência da computação, e aí, entre o período do vestibular e o início das aulas, eu descobri o curso de tecnologias digitais. E eu me arrependi muito do vestibular, né? Tipo, eu queria trocar de curso já, assim, antes de começar o semestre. Mas aí não dava, não tinha que esperar até o próximo ano para fazer a troca. É, e aí o que eu acabei fazendo foi cursar as disciplinas na ciência da computação que eram comuns ao curso, e na metade do ano eu fiz o vestibular de novo. Fiz o vestibular de inverno e aí eu ingressei no curso. Ah, bacana, muito bem, né? Eu lembro que tu fez intercâmbio também, né? Durante a graduação? Isso, acho que essa foi uma das experiências mais bacanas, assim, também durante a graduação. É, eu fiz intercâmbio de 6 meses em Portugal, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. E lá eles têm um curso de arte multimídia, né? E aí ele é bem focado, assim, na parte artística. E foi muito bacana, assim, porque eu acho que essa é uma das oportunidades mais bacanas, assim, também de estar na graduação, de estar no curso de ensino superior, assim, como a UX, que tem um escritório internacional muito bom. Então, eles têm muitas opções, assim, de lugares que você pode, né, ir fazer uma parte da graduação, cursar as disciplinas lá, e elas podem ser validadas, né, também quando você volta, assim, então isso é bacana. E também é uma oportunidade, às vezes, de explorar, porque como o nosso curso é bem amplo, né, a gente vê várias áreas, assim, às vezes você tem interesse mais específico em alguma, e também é uma oportunidade de ir para alguma universidade que desenvolva mais isso, né, que foi, no caso, que eu fiz, de escolher para ir para a Universidade de Belas Artes. E aí lá eu tive a oportunidade de cursar algumas disciplinas mais focadas nessa área. Eu fiz computação multimídia, eu fiz uma aula de projetos artísticos também, que era muito legal, porque você tinha liberdade total para desenvolver qualquer coisa que você quisesse, basicamente. Eu fiz disciplinas de teoria da imagem, enfim, foi muito bacana, assim, eu acho que também ajuda a ter uma certa liberdade na sua formação e na construção, né, do currículo, e de ir buscando, assim, os teus interesses. E eu acho que, para além, né, da questão da universidade, das aulas, é muito bacana essa experiência, porque você vive uma cultura completamente, bom, completamente não, mas bem diferente da nossa, em outro país. Você conhece pessoas do mundo todo, né? Porque normalmente essas universidades também têm parcerias com outras universidades, então você faz amizades com pessoas assim. é, Enfim, quando você vai para a Europa é muito comum, né, que eles façam essa movimentação entre as universidades. Então, conheci pessoas da Áustria, eu fiz um grande amigo, da França, da Espanha, e são pessoas também, assim, que têm interesses parecidos com o seu, e ao longo da vida você vai mantendo, assim, né, essas relações, esses contatos profissionais também, que é muito importante. Você vai acompanhando o que eles estão fazendo, onde eles estão atuando, além disso, de ter contato com também os professores e as universidades em outros países, vai ampliando muito, assim, é uma ampliação dramática, né, na sua rede, assim, porque normalmente quando você vai fazer o intercâmbio,
É uma coisa que tem que preparar com bastante antecedência, né? Sempre que demora todo o trâmite. Então você sai, assim, às vezes mais do início da sua graduação, meio sem conhecer muito do campo ou as pessoas ainda, e você é jogado num lugar completamente estrangeiro e tem que se virar. Então é muito bacana isso, porque é um impulso, assim, de criar conexões, de conhecer pessoas, lugares. Sim, com certeza. Eu sempre reforço muito com os alunos que se tiverem oportunidade, né? Eu não tive na época que eu fiz graduação, infelizmente eu não consegui fazer isso. Mas quem tem oportunidade, assim, tem que aproveitar, porque, enfim, né, o intercâmbio, que nem você falou, abre a mente, abre a cabeça para novas experiências, mostra o mundo lá fora, né? Que é um pouco maior do mundo que o mundo que a gente tem aqui, né? Então é sempre uma experiência bastante interessante. Tinha, há uns anos atrás, tinha bastante alunos que faziam, que iam, né, na tua época ali, teve vários colegas teus também na época que foram, né? Mas depois veio a pandemia e aí praticamente não teve mais, né? Agora, esse ano aqui que um aluno do curso foi de novo, tá nos Estados Unidos agora também, né? Mas diminuiu bastante, assim, a quantidade de alunos que fazem intercâmbio, infelizmente, né? Esperamos que isso possa ir retornando aos poucos, né? Essa cultura, né? Mas, enfim, tu diria que foi no intercâmbio que tu sentiu esse chamado, assim, essa inspiração para pesquisa, né? Porque hoje em dia você está bastante inserido na pesquisa. Você fez mestrado logo depois de se formar e fez doutorado também numa instituição de bastante prestígio. Então, de certo, o teu currículo e o que você mostrou para eles também não era de pouca qualidade, né? Eles têm que ter um interesse também, então, né, você certamente mostrou bastante interesse, mostrou bastante qualidade, por isso eles te escolheram, né, e você fez isso, e hoje você está bastante inserido na pesquisa. Isso veio no curso, despertou lá fora, um pouco aqui, um pouco lá. Você até comentou da revista Leonardo, né, e eu lembro, você não chegou a conhecer ela, a professora Diana Domingues, né, mas certamente você ouviu falar nela, não sei se conversou com ela em algum momento também, né? Ela foi a fundadora do curso de tecnologias digitais, né? Infelizmente falecida agora faz pouco tempo, acho uns 2, 3 meses que ela faleceu, não faz muito tempo, né? Ela foi a grande pioneira da arte e tecnologia no Brasil, né? E, enfim, um grande expoente de Caxias, fundou o curso, enfim, precisaria uma hora chamar alguém só para falar um pouquinho, deixar registrado um pouco essa história, né? Mas, enfim, tu sentiu que foi ali esse teu chamado para pesquisa? Onde que isso aconteceu, que tu sentiu assim, preciso fazer um mestrado, eu quero fazer um mestrado depois? Eu acho que foi um pouco depois, assim, eu acho que eu sempre gostei muito da vida acadêmica, assim, gostava de fazer todas as aulas, as disciplinas, era bem, sempre fui meio nerdzinho, assim, adorava, né, estudar e participar das aulas. Eu acho que quando eu fui para Portugal, eu tive um pouco mais noção, assim, dessa área, dessa intersecção da arte com a pesquisa. Porque até então eu pensava muito. A visão que eu tinha sobre as artes era mais de pesquisa sobre arte, né? Não a arte enquanto uma forma, uma metodologia de pesquisa, né? Então, quando eu fui para Portugal, lá eles tinham um programa também de mestrado e doutorado em arte multimídia, e, e aí eles faziam simpósios, as apresentações, então eu comecei a ver que existia essa área, assim, que as pessoas levantavam um problema, né, um problema de pesquisa e incorporavam aquilo de uma produção, dentro de uma produção artística, e a partir daquela produção, encontrando os caminhos, nem sempre uma resposta objetiva, né, porque não é uma característica da arte, mas que isso gerava conhecimento de alguma forma. E na época eu descobri isso e ficou um pouco assim, acho que no fundo da minha cabeça, assim, como uma possibilidade. Lá, realmente, foi a virada que eu tive, assim, de ir mais para as artes. Então, foi onde eu desenvolvi meus primeiros trabalhos artísticos, assim, e
E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu já estava mais finalizando o curso e tinha que começar a pensar no TCC. E eu acho que foi durante o TCC que eu tive mais vontade, assim, de entrar de fato na pesquisa, porque é né, um tira-gosto do que é né, uma vida acadêmica, assim, e eu acho que foram algumas das minhas disciplinas preferidas foram, né, o desenvolvimento dos TCCs, o 1 e o 2. E aí, a partir dali, eu comecei a entender que tinha muita coisa que eu queria fazer. Chegou uma hora, a Silvana, né, foi a minha orientadora, chegou uma hora que ela disse assim, não, Matheus, tem que parar de escrever, porque isso é um TCC. Eu tenho muita coisa, assim, você está querendo abrir muitas, né, muitas parênteses, muitas coisas, e eu acho que, né, você pode desenvolver isso em algum outro momento. E aí eu comecei a pesquisar quais eram as possibilidades, né, de continuar nessa área, e durante o curso, eu lembro que, acho que foi numa disciplina de cibercultura, ou cibercultura ou criatividade, assim, que a gente teve uma atividade que cada pessoa ia receber, tipo, um artista, um trabalho, e tinha que falar um pouco sobre aquilo. E o artista que foi selecionado para mim na época foi o Gilberto Prado. E aí eu fui pesquisar o trabalho dele, achei muito incrível, e ele é professor lá na USP, né? Então, quando eu terminei, eu pensei, sei lá, a referência que eu tinha era Gilberto Prado na USP, e eu abri o site e a inscrição tava em período de inscrição. Então, eu meio que decidi mandar assim, meio no impulso, tipo, para ver como é um processo seletivo, porque eu achava que não teria currículo, enfim, para ser selecionado, mas eu queria saber como era o processo, queria tentar. Só que, né, para minha surpresa, na época eu fui passando, né, nas etapas, assim, eu fui vendo que, na verdade, é isso, a gente tinha uma formação que é, até hoje, assim, bastante diferente da maior parte dos cursos que a gente vê por aí de graduação, né, e eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista do mestrado, a primeira coisa que eles perguntaram, né, de onde tinha feito a graduação, eu falei que em Caxias do Sul, aí todos eles conheciam, né, a UX, conheciam o curso, conheciam a Diana Domingues, e aí eu comecei também a me dar conta da dimensão, né, que o curso era conhecido para fora de Caxias, né, então até hoje é muito comum de eu pegar livros, assim, que são referências na área, livros internacionais, e tá lá citado a TecnoWorks, a Diana Domingues, Caxias do Sul, assim, então é muito bacana também, de certa forma, fazer parte, né, dessa trajetória, assim, que é reconhecida não só no Brasil, mas no mundo afora. E na entrevista do mestrado, eu lembro que eu apresentei, assim, meu portfólio, né, as coisas que eu tinha feito durante o curso, as coisas que eu tinha feito em Portugal, e eles perguntaram o, qual parte daqueles trabalhos que eu tinha feito, né, assim, porque eram trabalhos muito grandes, que envolviam várias coisas, e eu disse, não, eu fiz tudo, né, os trabalhos que estão aqui, eu fiz todas as partes, e aí eles ficaram muito chocados, assim, e eu acho que isso é uma característica de quem estuda, né, no curso, no falecido Tecnologias Digitais, atual criação, porque é isso, a gente vê coisas de várias áreas, a gente aprende né, a trabalhar a gente programa, faz vídeo, faz games, faz áudio, e é uma coisa, assim, bem rara, né, de se encontrar uma outra formação, assim. Com certeza, né? Apesar de, tu comentou falecido, mas o Criação Digital é o que continua, né, com o legado, né? Até porque a essência é a mesma, tá? Então, continuamos com a mesma essência, né? Mas muito interessante isso, né? Porque a gente vê o valor, né? E você falou assim, eu me inscrevi lá e para minha surpresa eu passei, né? É o que eu vejo seguidamente com os nossos alunos aqui. Eles têm às vezes vergonha, às vezes receio, às vezes timidez, às vezes, enfim, uma soma disso tudo, né? E não, às vezes ficam meio reticentes em participar das coisas, assim, né? Mas quando participam, né, a gente não raro vê resultados, assim, excelentes, né? A gente vê os nossos alunos se destacando, porque de fato é uma formação bastante diferenciada, né? Por você conseguir dar conta das disciplinas
mais exatas, vamos dizer assim, de informática e das disciplinas mais artísticas, isso já te coloca num patamar diferenciado, porque tu tens uma mentalidade, um cérebro capaz de dar conta disso tudo, né? Então já agrega um valor, né? Usando um termo aí de mercado, né? Que o pessoal gosta de usar, de agregar valor, né? Já agrega um valor bastante grande, né? Então a gente tem, quando os alunos participam, eles de fato seguidamente conseguem resultados muito bons em processos seletivos, em concursos, enfim, coisas que acontecem, né, em volta. Mas me diz uma coisa, como é que tu, né, eu estou te entrevistando agora e você foi para o lado das artes, né, nós temos egressos aí que foram para TI, foram para as artes, às vezes ficam no meio, né, ali no design, game design, né. Semana passada também conversei conversei com o Fausto, né, ele tá meio ali no meio, né, programação, de animação, enfim, tem outros egressos que eu ainda vou conversar, né. Como é que tu encarava as aulas de TI, né, de programação lá? Tu ainda usa isso hoje, né? Ainda faz parte do teu conjunto de ferramentas, porque programação é o bicho de sete cabeças aqui, né? É o que a galera, né, literalmente treme nas bases de falar de programação. O quanto tu enxerga isso sendo importante na tua atuação profissional hoje e, enfim, do egresso do curso como um todo? Eu ainda uso, né, bastante coisas de programação, assim. É que eu acho que eu tive uma trajetória um pouco ao contrário, assim, porque desde a escola, né, desde o ensino médio, eu fiz também o curso técnico em informática, então já aprendi a programar no ensino médio. E antes mesmo, até no fundamental, assim, eu sempre fui muito melhor nas disciplinas de exatas e eu odiava as disciplinas de artística. Inclusive, a minha mãe já foi chamada na escola uma vez porque eu ia bem em tudo, menos em artes. E aí a professora ficava, a gente vai ter que Olha passar o só, menino hein? com uma nota baixa. Descobrindo os podres do Matheus agora, hein? Anos É, depois. então, eu não me dava tão bem nas artes visuais. E depois, assim, no ensino médio, né, ali no CETEC também, eles já fazem bastante essa integração, como eu acho que tem no curso. Então, a gente tem várias, né, tem o CETEC Festival, que envolve todas as disciplinas e é, né, focado no teatro, mas tem música, história, enfim, tem todas as disciplinas estão envolvidas ali. E, e na época também eu fazia uma oficina de escrita criativa. E nessa oficina de escrita criativa a gente fez algumas visitas, por exemplo, a Bienal do Mercosul, foi tipo a primeira exposição de arte contemporânea que eu fui, e aí que eu comecei a ver que tinham coisas artísticas sendo feitas com aqueles meios mais das exatas, com a programação, com o vídeo, e aí eu comecei a me interessar mais pelas artes. Mas no início do curso eu gostava até mais, assim, das disciplinas de programação, de algoritmos. Acho que eu era o único que gostava das disciplinas de matemática também. É, e, e que eu acho que é muito importante até hoje, para mim, assim, tanto na produção artística quanto na questão da pesquisa, entender como as coisas funcionam, né? Então, muito do meu trabalho hoje em dia é fazer as coisas não funcionarem. E para fazer as coisas não funcionarem, tu tem que entender um pouco como é que elas foram feitas, né? Como é que elas são programadas e como é que tu pode tirar aquilo do óbvio. E eu acho que, mesmo que você queira seguir uma carreira criativa ou uma carreira de pesquisa, ter tanto essa habilidade de desenvolver, de programar algo, quanto a habilidade que é necessária no tipo de relação, assim, de sinapse que você vai fazer, da lógica de programação, de como estruturar, né, um código, alguma coisa assim, ela te ajuda muito dentro do processo criativo. Porque, claro, né, tem várias vertentes aí de definição do que é a criatividade, assim, mas eu acho que quando você está propondo construir uma coisa, né, dentro de um processo criativo, que não é só assim, né, deixar aflorar
viajar, quando você tem que materializar ele de alguma forma, é muito importante ter essa lógica assim de organização, de saber como é que os elementos vão se encaixar, porque tanto para mim eu vejo muito claramente assim que tanto a arte quanto a pesquisa dependem dessa capacidade de criar relações entre elementos ali, elementos, agentes, coisas que estão dentro do universo, né, que você selecionou, seja para fazer uma pesquisa, seja para desenvolver um trabalho artístico, e a forma com que você vai relacionar e fazer eles interagirem, para mim é meio cibernética, assim. Então, eu acho que essa lógica da programação, ou a habilidade, às vezes, de você poder, tipo, eu tenho uma série de imagens, de sons, enfim, eu não sei muito bem como eles se relacionam, mas eu posso escrever aqui um programa que vai percorrer o arquivo de áudio, selecionar as frequências, e a partir dessas frequências vai gerar combinações, ou vai me mostrar coisas que têm em comum, ou que são completamente opostas, né? Esse tipo de ferramenta que você pode desenvolver, pensar, te ajuda a ver o mundo de uma forma muito diferente. Então, é um grande diferencial porque você sai do óbvio, você sai daquilo que está ali evidente ou que vai ser a primeira coisa que vai vir à mente e você começa a desconstruir, né, as coisas e pegar pequenos detalhes, assim. E eu acho que esse tipo de operação é o grande diferencial de trabalhos assim mais complexos, mais elaborados e que tem um reconhecimento, enfim, de grandes instituições. Muito bem. É muito bom ouvir, né? A última vez que a gente conversou por um período grande de tempo, você era meu aluno, né? Hoje conversando com o doutor Matheus, então, né? Bem interessante, mas aproveitando, e dá para ouvir o doutor Matheus falando, né? Isso que é muito bom, né? Que dá muita alegria, né? Muito orgulho. Mas me diz o seguinte, vamos lá, mestrado depois, então, TCC, passou aquela primeira etapa de TCC que você curtiu, né? Você gostou, você acabou de falar, e mestrado e depois doutorado na USP, certamente teve que sair de Caxias e morar em São Paulo. Hoje você me falou que está em Florianópolis, é isso? Mas você morou em São Paulo durante um tempo, né? Uhum. Então, assim que eu terminei foi bem juntinho, assim, eu terminei a graduação e eu já estava fazendo o processo seletivo do mestrado. Então, eu comecei em 2019, né, em fevereiro, março, o mestrado. Aí eu me mudei para São Paulo, e, e aí foi também um novo universo, assim, porque, bom, a USP é uma universidade gigantesca, tanto em termos físicos quanto em termos de instituição, assim, é, e, e chegando lá, eu ingressei no mestrado, na pós-graduação em artes visuais, né, e lá se divide, assim, tem a linha de história e crítica, tem a linha mais de educação e a linha de poéticas, que é onde você vai desenvolver trabalhos, né, práticos, assim, artísticos, junto com a pesquisa. E aí eu fui para essa área de poéticas, e lá dentro tem alguns grupos que tem um grupo de multimídia, que faz parte o grupo do Gilberto, tem a Silvia, agora a Clarissa que entrou, tem várias pessoas muito bacanas nesse departamento. E E aí, quando eu cheguei lá, eu tive que me adaptar um pouco, porque acho que no nosso curso, assim, a arte era uma parte, né, assim, que não era a parte principal do curso, mas é uma parte bastante importante. Mas chegando lá, eu estava, né, na USP, que é a maior universidade do país, no curso de arte, que foi o primeiro curso de pós-graduação a reconhecer a prática artística como forma de pesquisa. Então, eu tive que correr um pouco atrás eu tive que ler muito, ler coisas, né, sobre história, teoria da arte, enfim, assim, teve esse primeiro momento mais de adaptação. No primeiro ano eu fiz várias disciplinas, e uma coisa bacana lá é que eles não têm um currículo, eu acho bacana, algumas pessoas não, mas não tem um currículo de disciplinas fixo. Então você pode cursar qualquer disciplina da universidade, desde que o seu orientador aprove,
né, que tem a ver com o seu projeto. E isso eu achei muito legal, porque de certa forma foi um reconforto, assim, porque me lembrou um pouco o Tech Digi, que tinha disciplinas de várias áreas, vários campos, e a gente fazia essa mistura. E aí eu cheguei lá com um projeto, enfim, um projeto de desenvolver uma coisa que seria uma pele, investigar um pouco essa questão da vigilância dos dados e impressões digitais. Eu queria criar uma pele gigantesca coletiva, mas o meu projeto foi se transformando ao longo do tempo, né? E no fim eu acabei pesquisando inteligência artificial no mestrado. Então, foi antes do boom, um pouco, né, das inteligências artificiais. E aí eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo, nesse período. 1 ano eu fiquei fazendo as disciplinas, enfim, o mestrado normalmente são 2, e aí veio a pandemia. Eu fiquei meio ano ainda em São Paulo durante a pandemia, assim, isolado lá no meu apartamento. E aí eu decidi voltar para Caxias, né? Porque estava tudo sendo remoto, não fazia sentido eu ficar lá sozinho. Então eu acabei voltando para ficar com a minha família e terminei o mestrado em Caxias, entre Porto Alegre e Caxias, que eu estava morando ali. E durante esse período eu já também, finalizando, eu já me inscrevi no processo seletivo do doutorado. E aí, durante o doutorado, que foram 4 anos, eu fiquei meio que indo e vindo eu tava já morando em Porto Alegre, e, e aí eu ia para São Paulo às vezes, voltava, e fui fazendo esse percurso até o fim, assim, basicamente, porque todo o período das disciplinas foi durante a pandemia também, então as aulas eram online, e depois fiquei escrevendo a tese, fazendo a minha pesquisa, e a minha pesquisa envolvia trabalho de campo com comunidades indígenas no Mato Grosso do Sul. Então, eu também fazia a minha base era Porto Alegre, mas eu, né, fui para o Mato Grosso do Sul, fazia coisas online. Nesse período também do doutorado, eu... Porque acho que a pandemia, de certa forma, também abriu possibilidades, né, de trabalhar, principalmente assim, em projetos internacionais que antes você teria que se locomover, que seriam muito custosos, né? Eu acho que abriu essas possibilidades de trabalho remoto muito interessantes, que vários continuam, né, até hoje. Então, acho que, assim, isso também é uma coisa interessante, né? Às vezes a pessoa não pode fazer um intercâmbio, mas pode participar de algum grupo internacional, se envolver, assim, com uma outra universidade, né? Algum grupo de estudo. E durante o doutorado foi um pouco o que eu fiz. Eu me inscrevi para ser voluntário no projeto da UCL, que é a Universidade College London, e eles estavam desenvolvendo um trabalho que na verdade, é um laboratório de antropologia multimídia. E aí eles estavam trabalhando com essas comunidades Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, e eles colocaram uma chamada assim para editores de vídeo que falassem português. E aí eu também, tipo, eu sou meio assim que eu vou me inscrevendo em várias coisas. Então, eu também, durante o doutorado, entrei com outro projeto, aí eu me inscrevi nesse trabalho voluntário com a UCL e comecei a me engajar, assim, bastante com o projeto, com as comunidades, e eu acabei mudando completamente o meu projeto de doutorado, se voltou para isso, para essas questões indígenas, assim, e eu comecei a investigar ainda dentro da tecnologia, né, quais são outros tipos e outras definições de tecnologias, né, que diferentes povos têm. Então, durante o doutorado, eu pesquisei essa relação entre humanos e plantas em contextos ameríndios, e que é um tipo de relação que envolve algumas tecnologias que a gente não consideraria tecnologias, né, como o canto, por exemplo. Né, para cultivar uma planta, você tem que cantar para ela, né? Então, comecei a investigar quais seriam essas outras definições, né, não hegemônicas de tecnologia que elas teriam a nos ensinar, o que a gente poderia incorporar, né,
para o que a gente entende como tecnologia hoje. E aí surgiu essa parceria também com a Universidade College London, que foi bem bacana. E aí esse projeto, ele tinha... Eu entrei nesse projeto que era para criar um museu virtual, Guarani Kaiowá, então a gente começou a desenvolver modelos 3D de objetos, a criar um espaço em realidade virtual com esses objetos, com a casa de reza, e aí, em determinado momento, isso tudo durante a pandemia, então foi meio online, assim. E aí, a primeira vez que a gente conseguiu mostrar para a comunidade o, o museu virtual com os óculos de realidade virtual, duas Nhandecis, que são, assim, as rezadoras mais experientes, como se fossem as xamãs, assim, mas esse termo não é muito correto, mas só para entender, viram espíritos dentro do espaço virtual. E elas começaram a nos perguntar, tipo, os espíritos podem morar na realidade virtual? E a gente, assim, como é que vamos responder isso, né? E aí, a partir disso, eu propus criar um projeto de investigação que usasse a criação artística para investigar essa dimensão espiritual da realidade virtual, né? E como que isso poderia ser utilizado pelas comunidades indígenas, né, para os interesses deles, enfim, né? E, e aí, com isso, a gente teve uma parceria com o British Museum. Então, esses modelos 3D vão ir para a coleção do museu. Teve uma parceria lá com a universidade, e que tem várias linhas, assim, de pesquisa e de fomento, né? Então, às vezes, você vai entrando, assim, como voluntário nas coisas, e aí você se engaja no projeto, e aí você consegue montar um novo projeto, buscar financiamento. Então, essas coisas também meio que funcionam assim até hoje, né? Eu vou meio que montando projetos, buscando financiamento e desenvolvendo paralelamente a pesquisa com essa produção. Legal, muito bom ouvir essa história. Mas diga aí então, só para deixar o pessoal com um pouco de assim inspirado, né? Quais os lugares que tu conheceu aí ao redor do Brasil e do mundo, graças a essa vida de pesquisador, de ter se inserido, graças a esse currículo que você percorreu aí ao longo da tua vida, que ainda está no início, né? Ainda muitos outros lugares virão, né? Mas até agora, nesses 7 anos, então, desde que se formou, quais lugares que tu conheceu aí graças a Uhum. a esse percurso? Eu acho que, olha, quase todos os lugares que eu fui, assim, de viagens, principalmente internacionais, foram relacionadas à pesquisa, enfim, academia. Começou com intercâmbio, né? Quando eu fui para Lisboa. E aí, durante o intercâmbio, eu tive a oportunidade de viajar para outros países também. Então, eu fui para a França, eu fui para Irlanda, Alemanha, acho que foram esses. E aí, depois, durante o mestrado também, eu fiz uma parte da minha pesquisa do mestrado em Paris, durante um período curto ali. Então, eu voltei para lá. É, no doutorado, eu também fiz doutorado sanduíche. Então, eu fiz um período de 6 meses na Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, que também foi super bacana lá, a cidade é muito legal. Então, eu conheci alguns lugares da Espanha. É, nesse período eu voltei, fiquei um tempo em Portugal também. Voltei para Paris porque estava tendo a ISIA, né, que é um dos maiores eventos assim de pesquisa na área de arte digital e arte eletrônica. E eu tive a oportunidade também de apresentar meu trabalho lá, que foi super legal. É, E tem muitos lugares que o meu trabalho vai e eu não vou, né? Infelizmente. Mas já participei de exposições, bom, enfim, nos Estados Unidos, né? Além dessa bolsa, eu já participei de exposições em Nova York, já participei de exposições na China, em Xangai, na Croácia, na Argentina. Ixi.
E Brasil, Mato Grosso, você falou São Paulo, várias cidades, eu acho também já, né? Sim, no Brasil, então, em Caxias, fiz Caxias. a minha primeira exposição individual no Ordovaz, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul. Recentemente eu apresentei também um, um vídeo, um filme no cinema da Bienal de São Paulo. Então foi bem bacana, assim, acho que foi o lugar mais célebre que eu já expus. Também na Cinemateca do MAN, né, do Museu de Arte Moderna do Rio, no MAC, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, no Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Eu ganhei um prêmio também do Salão Paranaense de Arte Contemporânea, que é o salão de arte mais longevo do Brasil, e eles fizeram uma edição que uma das categorias era web art. Então foi muito legal, assim, porque o salão, né, mais longevo do Brasil desenvolveu uma categoria de web art, assim, foi bem inusitado. Eu ganhei um prêmio e o trabalho faz parte da coleção do museu. Então também tem o meu trabalho está em algumas coleções, assim. Está no AMARP, no Acervo Municipal de Arte de Caxias do Sul, está no MAC Paraná, no MAC São Paulo também tem um trabalho em grupo com poéticas digitais. E estamos aí. Agora vai vir uma exposição bem legal lá. Se alguém estiver em São Paulo, no mês de setembro, não deixem de visitar no MAC. Sabe que o grupo do curso lá está sempre aberto, né? A gente espero que tu coloque as novidades lá, né? Para a galera poder prestigiar também, né? Aproveitando então para a gente ir se encaminhando para os finalmente, aqui tenho duas questões para te perguntar. A primeira delas, aproveitando que você fez mestrado em IA, então deve estar acompanhando um pouquinho disso, né? Enfim, né? O hype é esse do momento, não só do momento dos últimos 2 anos ali, né? Como é que tu está enxergando a questão da inteligência artificial aplicada às práticas artísticas, nas exposições, nos editais, enfim, como é que você está enxergando essa relação entre a produção artística e as ferramentas ali, as inteligências artificiais generativas, né? Bom, eu acho que esse é um assunto assim bem polêmico, né? E Tem que assim, ó, 2 minutos. e eu tenho uma Pitch. opinião polêmica também a respeito. Inclusive, é o tema, escrevi um artigo sobre isso, vai sair daqui a pouco. Legal, encaminha para mim depois. Vou mandar. É que eu acho que assim, eu acho que tem uma questão de que o termo arte engloba muitas coisas, né? Então, a gente vê muita notícia, eu acho sensacionalista, assim, de que, tipo, as IAs vão acabar com a arte porque produzem as imagens e não sei o quê. E é muito bom que sempre que sai essas notícias tem uma figura ilustrando, né? E é sempre a coisa mais feia que tu já viu na vida, assim, a coisa gerada por IA. Aí você olha e pensa, não, acho que meu trabalho está garantido. E... Mas eu acho que não é sobre isso, assim, eu acho que a arte, no sentido da arte contemporânea, pelo menos, ela já se afastou há muito tempo de uma produção apenas de imagem, né? Quer dizer, a gente pode pegar o exemplo da fotografia, que é uma tecnologia que já está mais assentada, assim, mas quando começou, né, a fotografia, muitas pessoas também diziam, não, não pode ser arte, porque se faz a fotografia, aí não tem, você não vai pintar, não sei o quê, não tem um trabalho, até ela ser reconhecida, né, hoje em dia temos fotógrafos reconhecidos como artistas, e ela é reconhecida como um meio, né, mas isso não quer dizer que qualquer fotografia que eu faça vai ser arte, ou vai ser reconhecida como arte, né, eu tenho a vamos dizer assim, a classificação do objeto artístico muitas vezes não está no objeto em si, né? Tem uma série de processos, de relações, de quem vai validar ou não aquilo enquanto arte. Então, eu não posso olhar para uma coisa e dizer imediatamente aquilo é arte ou aquilo não é arte, sem saber qual é o contexto, qual é a história, enfim, quais foram os meios que aquilo foi feito. E eu acho que a mesma coisa vale para o uso de tecnologias generativas de IA. Eu acho que não é porque você consegue gerar uma imagem com um prompt e a imagem está no campo das artes, né, que aquilo vai ser imediatamente considerado arte. Da mesma forma com que
a facilidade que agora outras pessoas vão ter ao acesso, né, à produção desse tipo de conteúdo, seja imagem, seja vídeo, seja lá o que for, não vai desqualificar a prática artística em si. Eu acho que tem, né, isso, assim, né, por exemplo, na minha prática, quando eu utilizo IA, muitas vezes eu faço uma subversão do uso daquele algoritmo. Então, se ele foi feito para criar imagem, às vezes eu vou criar som. Se ele foi feito para gerar uma rota de carro, sei lá, para chegar em tal lugar, eu vou usar aquilo como uma performance. Então, eu acho que são essas outras operações, né, que são chamadas operações poéticas, que você vai fazendo em cima desses meios e das tecnologias que você escolhe, que vão gerar ou caracterizar algo como arte ou não. Uhum. Claro que tem. Só vou fazer um parênteses rapidinho, porque tem a questão profissional que quando se fala em arte também, às vezes as pessoas incluem qualquer tipo de produção criativa, né? Então, música, ilustração, modelagem 3D, enfim. Então, tem coisas que são mais, assim, vamos dizer, um produto, né? Então, eu vou vender uma ilustração, eu tenho que fazer essa ilustração para tal coisa. Aí eu já acho que a gente entra numa outra seara que vai lidar com as questões de direitos autorais, enfim, de onde está vindo essas imagens, e quem são os donos, né, tanto das tecnologias quanto do material que está sendo treinado nesses bancos de dados. Uhum. Então, resumindo, o emprego do artista está a salvo por enquanto, eu acho, né? Você mencionou. Emprego e artista na mesma palavra é difícil, mas não foram as inteligências artificiais. Você falou até na fotografia, né? Tava discutindo até essa semana, acho semana passada, não me lembro essa questão, né? Porque a IA não existiu nenhuma IA até hoje que produziu uma única fotografia, né? A IA produz imagem. Imagem ela produz, mas só a fotografia, não, né? Porque a fotografia tem esse vínculo com o espaço e com o tempo, né? Então, a fotografia precisa recriar algo que aconteceu em determinado lugar, em determinado tempo. Não importa se é um acontecimento jornalístico, um acontecimento, um fato histórico, ou se é a selfie no espelho, né? Numa quinta-feira de manhã cedo, né? Ela tem esse vínculo com o espaço e com o tempo. A IA não consegue ter isso, né? Ela não consegue produzir imagens a partir disso. Então, ela produz imagem, ela não produz fotografia, né? Então, enfim, mas aí a gente vai começar a discutir agora e o objetivo não é fazer um seminário do doutorado aqui, né, Matheus? E, por fim, então, só para a gente encerrar, né, que dicas tu dá aí para a galera que está começando agora, que está meio perdida, eu tenho que fazer programação e na aula seguinte eu tenho que fazer fotografia, eu estou achando isso tudo muito esquisito, né? Tem muita coisa para dar conta aí, né? Dá uma dica aí para a gurizada que está escutando e que entrou no curso agora, que está ainda bastante perdido, bastante confuso, né? Vale a pena fazer esse tal de criação digital, de tecnologias digitais, né? O que tu tem para dizer para a galera aí? Uma mensagem final aí. Eu acho que tá perdido é muito bom, assim. Às vezes, eu acho que quando a gente tem muita certeza, né, daquilo que a gente está fazendo, a gente acaba fazendo mais do mesmo. Então, eu acho que ter esse deslocamento de uma hora tá programando um negócio que não tem, sei lá, fazendo uma calculadora, e no outro fazendo fotografia, talvez naquele momento exato não vá uma coisa conectar com a outra, né? Mas de repente vai surgir uma ideia, ou vai surgir um problema, e que você vai ver que você vai passear por todas essas áreas, assim, e pegar um pouco de cada uma. Então, eu acho que quando eu estava terminando o curso, eu até fiz assim quando sai, né, o seu histórico lá que você pede para formatura, eu comecei a avaliar as disciplinas que eu tinha feito, assim, pensando, será que eu gostei ou não gostei dessa disciplina, se ela serviu ou não serviu? E no fim eu tinha gostado de praticamente tudo, assim, porque às vezes, até as que durante o semestre eu odiava, assim, eu fazia as coisas chorando, chega no fim e você começa a ver com outros olhos. E eu acho que
que o curso tem isso de muito especial, assim, então acho que a gente tem que abraçar um pouco essa característica, né? Às vezes pode até dar uma sensação de tipo, ah, mas eu não vou saber fazer nada direito porque eu faço muitas coisas, não sei o quê, né? Era uma coisa que eu ouvia dos colegas e que às vezes eu pensava. Só que no fundo não é assim, porque quando você aprende, né? Vamos dizer assim, você aprendeu a fazer lá coisa na disciplina de fotografia ou de modelagem 3D, por exemplo. Que eu fiz lá a disciplina de modelagem 3D, na época aprendi, fiz as coisas, fiquei muito tempo sem fazer nada, e na época fiquei muitos anos que eu não tinha um computador que ia dar conta de fazer uma coisa decente em modelagem 3D. E aí depois eu fui retomar ano passado. E eu pensei, nossa, não vou lembrar nada. E não é, tipo, não é isso, assim, você começa a fazer e aqueles conceitos essenciais estão ali. Então você vai reaprendendo muito mais rápido, assim, em uma semana você aprende, reaprende aquilo que você demoraria, né, um ano, dois, para aprender em um outro formato, porque fica a essência de tudo isso, assim. Então eu acho que isso é o mais importante. Cara, perfeito, muito bom te ouvir falar, eu concordo com tudo que tu falou, né? É bem isso mesmo, né? Eu vejo isso na minha prática também, né? É, e não só na prática artística, na prática, vamos dizer, empresarial, né? Você tem um problema, hoje em dia as empresas precisam de pessoas que resolvam problemas, né? Muito mais de pessoas que saibam apertar o botão certo, né? Então, quando você tem esse acervo de conhecimentos de outras áreas interdisciplinar, né? Às vezes você consegue resolver um problema de uma área que você aplicando uma solução de outra área. Né? Então, tem um problema ali no meu vídeo que não está ok, mas na fotografia eu vi algo interessante. Né? Então, tem um problema aqui no meu vídeo que não está certo, os meus arquivos não estão funcionando direito, mas na programação eu vi uma forma de resolver isso. Né? Então, acho que esse acervo, né, essa bagagem interdisciplinar também, ela favorece a resolver problemas, né, das mais variadas formas e dos mais variados tipos, né. Então, eu acho que é nesse sentido. Cara, algum projeto bacana que tu queria deixar? Depois eu vou te pedir, tu me manda uns links aí dos projetos que tu trabalhou, coisa, bota na descrição do vídeo também, bota teu contato aí para a galera que quiser conversar um pouquinho mais, trocar uma ideia contigo, né? Mas enfim, gostaria de deixar alguma coisa interessante aí para a gente finalizar? Ou... Eu pensei de mostrar, na verdade, rapidamente o meu TCC, como é que foi. Tu tens imagens aí? Eu tenho imagens. Eu tenho no meu site, na verdade, eu tenho portfólio e o TCC eu deixo até hoje, porque eu acho que foi muito marcante, assim. Beleza, então me manda depois que eu coloco ali na descrição. E aí também a galera pode acessar e ver certinho ali depois as tuas produções. Isso, lá, eu vou deixar ali no meu site, tem quase todos os projetos que eu tô fazendo, se o pessoal quiser dar uma olhada ou quiser conversar, perguntar alguma coisa, que tipo de ferramenta, de que eu estou utilizando, fica bem à vontade para entrar em contato. Já aconteceu de outras vezes que eu falei no curso também, o pessoal entrar em contato comigo no WhatsApp, perguntar coisas, é super legal, assim, ter essa troca também. Sim, é legal, você já participou algumas vezes de disciplinas, né, mas, enfim, eu também já trouxe vários egressos, mas a coisa meio que se perde, né, porque você participa de uma edição ali de um semestre, aquelas pessoas que viram, quem não viu, não viu, e era isso, né, então por isso desse projeto agora, para deixar a coisa aqui registrada para a posteridade, então vai ficar disponível para todos os alunos olharem quando quiserem, então acho que esse é um diferencial desse projeto de conversas com os egressos que eu estou fazendo. Cara, agradeço muito o teu tempo, prazer conversar contigo, né? Depois desses 7 anos aí de formado já, né? Já fez muita coisa legal, tenho certeza que muita coisa legal ainda vai aparecer, né? Tu ainda vai fazer. Quem sabe daqui uns anos a gente volta a conversar só para dar os updates, né? Cara, Com certeza. muito obrigado, e agradeço muito e um abraço. Obrigado, Marcelo. Muito legal essa iniciativa. Legal, valeu.